Bom dia, meu nome é Larissa Nader, sou residente de ginecologia e obstetrícia no Hospital das Clínicas da UFG e hoje daremos início ao nosso cronograma teórico com aula de anatomia e estática pélvica. Fui orientada pelo Dr. Gilberto de Matos Filho. Bom, nós sabemos que a pelve óssea é composta pelo sacro, cóccix, ilho, isquio e pubis. O ilho, isquio e pubis se fundem junto ao acetábulo, uma estrutura em forma de xícara que se articula com a cabeça do fêmur. O ilho se articula com o sacro, posteriormente na articulação sacroiliaca, e os ossos púbicos se articulam um com o outro anteriormente, junto à sínfise púbica. Então, aqui nós conseguimos ver claramente essa junção aqui, né, do ilho, do pubis e do isquio no acetábulo. E aqui nessa imagem eu quero destacar também uma região muito importante clinicamente, que são as espinhas isquiáticas. Elas permitem estabilidade e movimento da pelve, já que serve como um ponto de fixação para vários músculos e ligamentos. Antes de começar a falar de ligamentos, então, é importante a gente entender o que é um ligamento. Ligamento nada mais é que um tecido conectivo denso que conecta dois ossos, certo? Então, aqui na pelve, os ligamentos variam em composição, né? O tecido que vai compor esses ligamentos, e variam também na função. Tem ligamentos que vão ser capazes de dar suporte à pelve, já outros não vão proporcionar essa sustentação. Os que conseguem dar essa estabilidade são os ligamentos sacroespinhal, sacrotuberoso e longitudinal, anterior do sacro. Eles conseguem exercer essa função de estabilizar porque são formados por tecido conectivo denso. Já os ligamentos redondo e largo, né? O redondo formado por músculo liso, o largo por tecido areolar frouxo, não conseguem contribuir na sustentação, mas servem para conectar o útero e os anexos à parede pélvica. Por outro lado, os ligamentos cardinais e uterossacros auxiliam na sustentação de órgãos pélvicos. E qual a aplicabilidade disso, né? Então, sabendo quais são os ligamentos que fornecem sustentação, a gente consegue entender porque eles vão ser os locais de fixação de suturas em procedimentos para corrigir prolapsos de órgãos pélvicos. Então, os ligamentos sacroespinhal e longitudinal anterior, que eu comentei anteriormente, servem como locais de fixação de suturas em procedimentos de suspensão para corrigir prolapsos de órgãos pélvicos. Agora, falando um pouquinho dos músculos, né? Os músculos, eles vão envolver ali as paredes pélvicas, certo? O músculo piriforme vai preencher as paredes posterolaterais e funciona como músculo para a rotação externa do quadril. O músculo obturador interno vai preencher a parede lateral e também vai atuar na rotação externa do quadril. Então, aqui a gente tem representando, né? é, o músculo piriforme, cobrindo tanto parede lateral quanto parede posterior, e o músculo obturador interno, ficando aqui mais restrito à parede lateral da pelve. É, o hiato urogenital, representado aqui nessa linha tracejada, nada mais é que uma abertura em forma de U pela qual passam a uretra, certo? A vagina e o reto. Correlacionando com a clínica, lesão por estiramento do músculo piriforme pode causar dor no quadril, que muitas vezes pode confundir com outra patologia pélvica. E a perda da força com a abertura do hiato urogenital causada por lesão neuromuscular dos músculos do assoalho pélvico permite que haja prolapso urogenital. A face que vai revestir os músculos é a chamada fáscia parietal. Essa face fornece algum tipo de sustentação muscular e serve como ponto de fixação para a fáscia visceral, que é a face endopélvica.
O arco tendíneo do músculo levantador do ânus é uma condensação da fáscia parietal e serve como ponto de origem dos músculos levantadores do ânus. Da mesma forma, o arco tendíneo da fáscia pélvica também é uma condensação da fáscia parietal e representa o ponto lateral de fixação da parede vaginal anterior. Aqui a gente consegue visualizar, né, o arco tendíneo do levantador do ânus, é, e o músculo levantadores do ânus se originando desse arco, dessa fáscia. Os, os músculos do assoalho pélvico são conhecidos como diafragma pélvico. É formado pelos músculos levantadores do ânus e coxígeos. Aqui a gente consegue ver bem o diafragma pélvico, né? Representado então pelo músculo pubococcígeo, suas subdivisões, o músculo pubo-retal e o músculo ilho-coccígeo. Os músculos levantadores do ânus são os mais importantes do assoalho pélvico. Esses músculos, fisiologicamente, eles mantêm uma constante contração e é justamente isso que provê um assoalho bem sólido e capaz de suportar todo o peso ali daquela região. Então, quando a gente fala de músculos levantadores do ânus, a gente tem que ter em mente que é uma unidade complexa, formada pelos músculos pubococcígeo, pubo-retal e iliococcígeo. O músculo pubococcígeo é dividido em pubo vaginal, pubo perineal e pubo anal. Pubo vaginal significa que as fibras desse músculo se fixam às paredes laterais vaginais. Como mostra nessa figura aqui, a a parte, né, a porção pubo-vaginal, se fixando aqui na parede vaginal lateral, certo? É, apesar de não haver fixação direta dos músculos levantadores do ânus na uretra, aquelas fibras que se fixam à vagina são responsáveis pela elevação da uretra durante a contração do músculo pélvico e assim podem contribuir para a continência urinária. É, Bulbo perineal significa que as fibras se fixam ao corpo perineal e tracionam essa estrutura em direção à sínfise púbica. Então, aqui novamente, né? É, acho que aqui não tem a outra imagem. Essa aqui. O bulbo perineal se fixando aqui bem no corpo perineal mesmo, representado por essa chave, vão fazer essa tração, né, em direção à sínfise púbica. Já a porção puboanal significa que as fibras se fixam ao ânus, é, junto à fossa interesfincteriana, entre os esfíncteres anais interno e externo. Essas fibras aqui representadas, né, se fixando ao ânus, é, vão ser capazes de levantar o ânus e manter o hiato urogenital estreitado. Então, aqui a gente consegue ver melhor, né, o músculo pubococcígeo com as suas porções pubovaginal, puboperineal e puboanal. Agora, falando do segmento pubo-retal, ele é formado pelas fibras mediais e inferiores do músculo levantador do ânus, que se originam de ambos os lados do osso púbico e formam uma alça em forma de U, atrás da junção ano-retal. A ação do bulbo retal traciona a junção ano-retal em direção ao pubis, contribuindo para a formação do ângulo ano-retal. Esse músculo é considerado parte do complexo do esfíncter anal e contribui para a manutenção da continência fecal. O músculo iliococcígeo é a porção mais posterior e delgada do grupo muscular levantador do ânus e tem o papel de sustentação principalmente. Então, aqui o bulbo retal, certo? E o músculo iliococcígeo, mais posterior. Sobre a vascularização pélvica, os órgãos pélvicos são nutridos por, a gente tem os ramos viscerais,
da artéria ilíaca interna ou artéria hipogástrica e os ramos parietais, certo? A artéria ilíaca interna, ela vai se dividir em ramo anterior, que é essa divisão anterior, e ramo posterior, ao passar pelo forame isquiático maior. Cada ramo produz três ramos parietais que nutrem estruturas não viscerais, então as artérias ilho lombar, sacral lateral e glútea superior. A, as artérias pudendo-obturatória, pudenda interna obturatória e glútea inferior são os ramos parietais da divisão anterior, que na maioria dos casos vão surgir mais anteriormente mesmo. Os ramos remanescentes da divisão anterior fazem a vascularização das vísceras pélvicas, bexiga, útero, vagina e reto. São as artérias uterina, vaginal, retal média, vesical inferior e vesical superior. Os dois ramos é, diretos da aorta, né, os dois ramos mais importantes que contribuem para o suprimento sanguíneo dos órgãos pélvicos são a artéria retal superior e a artéria ovariana. Então, aqui a gente consegue ver a artéria ilíaca interna, certo? E a sua divisão posterior, que vai dar origem, então, à artéria sacral, à artéria glútea superior e a artéria vesical superior, certo? E conseguimos ver aqui também os ramos diretos da aorta, que é a artéria ovariana, que provavelmente está saindo aqui da aorta abdominal, e a artéria retal superior, que está representada aqui também, saindo aqui da mesentérica, já que é um ramo direto da aorta. A inervação das vísceras pélvicas, bexiga, uretra, vagina, útero, anexos e reto, é feita pelo sistema nervoso autônomo. Os dois componentes mais importantes do sistema nervoso autônomo é o plexo hipogástrico superior e inferior. O plexo hipogástrico superior, conhecido como nervo pré-sacral, contém fibras simpáticas e sensitivas aferentes do útero. O plexo hipogástrico inferior, também conhecido como plexo pélvico, se divide em três segmentos: o plexo vesical, útero vaginal e retal, e vão inervar o clitóris e os bulbos vestibulares. Já a inervação somática é feita por fibras oriundas do plexo lombosacral, sendo aqui o nervo pudendo de maior importância. Ele é um ramo do plexo sacral e tem grande importância clínica porque o seu bloqueio com anestésico local permite a realização de procedimentos obstétricos, como a episiotomia. Eu, particularmente, tive a experiência de fazer esse bloqueio com o Dr. Gilberto, num plantão, e foi incrível aprender. Então, aqui a gente consegue ver uma figura representando o plexo hipogástrico inferior, né, ou plexo pélvico, e seus ramos a nível de C2, C3 ou S2, S3 e S4, certo? E os seus segmentos que eu havia comentado: plexo vesical, o plexo útero-vaginal e o plexo retal médio. E aqui nessa outra figura do lado esquerdo, representando o nervo pudendo. Então, as fibras, correlacionando com a clínica, as fibras aferentes sensitivas contidas nesse plexo hipogástrico superior são alvo na neurectomia pré-sacral, um procedimento cirúrgico realizado para tratamento de dismenorreia e dor pélvica central refratária a tratamento clínico. A lesão de ramos do plexo hipogástrico inferior durante citorredução de câncer ou outras cirurgias ginecológicas de grande porte pode levar a graus variáveis de disfunção miccional, sexual ou defecatória. Então, é uma região muito importante de se conhecer.
Agora vamos falar diretamente dos órgãos genitais femininos: útero, túbulos, ovários, vagina e vulva. O útero é um órgão fibromuscular oco situado entre a bexiga e o reto. Pode ser dividido em quatro partes principais: no colo, o istmo, o corpo, o fundo. E a única porção que pode ser palpada diretamente pelo toque vaginal é o colo. O istmo, né, nada mais é do que a transição entre o corpo e o colo. E a porção do corpo que se estende acima ali do nível de entrada das tubas uterinas é o fundo. Em uma mulher não grávida, o útero mede cerca de 7 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura na região fúndica. É, um outro detalhe é a posição do útero na pelve, né? Então, ele costuma estar em anteverso flexão, certo? Ou seja, o útero inclinado para frente, né? Com o corpo do útero voltado para a bexiga. Já a retroversão é quando o corpo está voltado para o reto, tá? Então, aqui a gente consegue ver o corpo voltado para a bexiga e aqui o corpo voltado para o reto. O útero é formado por três camadas. A camada mais interna, que reveste a cavidade uterina, né, que é o endométrio. O endométrio é formado por um epitélio colunar e estroma especializado, que tem função importante no ciclo menstrual, sofre a ação direta dos hormônios sexuais. Então, a gente tem dentro do endométrio uma camada mais superficial, que se desprende a cada ciclo menstrual, e uma porção basal que é preservada e é responsável pela regeneração de uma nova camada superficial. O miométrio é a camada mais volumosa, formada por fibras musculares lisas, e a camada mais externa, chamada de serosa, que faz o revestimento peritoneal. O colo uterino tem comprimento de cerca de 2 centímetros, é dividido em uma porção vaginal, coberta por epitélio escamoso não queratinizado, e uma porção supravaginal. O canal endocervical é revestido por epitélio colunar secretor de muco. O orifício externo contém uma transição de epitélio escamoso na porção vaginal a epitélio colunar no canal do colo uterino. Essa transição é o que a gente chama de junção escamo-colunar e varia, né, dependendo da fase e do status hormonal da paciente. O orifício interno é contínuo com a cavidade endometrial. Então, a gente tem então o colo uterino, a sua porção vaginal do colo e a porção supravaginal do colo. O istmo, que é a transição do colo para o corpo, certo? Aqui a região do fundo do útero, acima aqui do nível das entradas das tubas, né? E as camadas representadas aqui pela serosa, o miométrio e aqui dentro o endométrio. A principal sustentação do útero e do colo é feita pela interação entre os músculos levantadores do ânus, e o tecido conectivo que fixa as paredes do colo às paredes pélvicas. O tecido conectivo que se fixa na lateral do útero e ao colo é chamado de paramétrio, tá? Paramétrio e continua ao longo da vagina com o nome de paracolpo. O paramétrio é formado pelo ligamento transverso do colo, ou ligamento cardinal, e ligamento uterosacro. Os ligamentos transversos do colo, ou ligamentos cardinais, ou ainda ligamentos de McEnroe, consistem em tecido conectivo perivascular. Eles se fixam nas paredes pélvicas laterais e ao redor dos vasos que suprem o útero e a vagina. Os ligamentos uterossacros formam os limites laterais do fundo de saco de Douglas.
Então, uma correlação clínica, né? O reto encontra-se em posição medial aos ligamentos uterossacrais. O ureter e os vasos das paredes laterais da pelve cursam lateralmente e mantêm-se muito próximos desses ligamentos. Assim, nas cirurgias reconstrutoras da pelve, que utilizem os ligamentos uterossacros como pontos de fixação para o ápice vaginal, essas estruturas circundantes estarão especialmente vulneráveis à lesão. É, Os ligamentos redondos originam-se na região lateral do corpo, imediatamente abaixo e anterior à origem das tubas uterinas, e não contribuem de forma significativa para a sustentação uterina. Já os ligamentos largos se estendem das paredes laterais do útero para as paredes pélvicas. É, A localização do ligamento redondo anterior à tuba pode ajudar o cirurgião nos casos de ligadura tubar através de uma incisão de mini laparotomia. Então, é quando a gente vai fazer, por exemplo, a laqueadura periumbilical, a gente traciona, né, o ligamento redondo e pode ajudar a encontrar a tuba. A secção do ligamento redondo normalmente é o primeiro passo na esterectomia abdominal ou laparoscópica, e a secção abre os ligamentos redondos e permite um acesso à parede lateral da pelve no espaço retroperitoneal. Esse acesso permite visualização direta do ureter e esqueletização da artéria uterina para maior segurança na sua ligação e secção. A vascularização uterina é feita pela artéria uterina, que é o ramo da artéria ilíaca interna. E também é feita pela ovariana, que é ramo direto da aorta abdominal. A artéria uterina, ela chega no útero pelo istmo, certo? E é justamente nessa área que ela passa pelo ureter. As artérias uterinas, elas vão se ramificando, né? Então, elas passam acima do ureter, onde elas se ramificam ali em ascendente e descendente, e vão se ramificando. Então, dão origem às artérias arqueadas, que nutrem o miométrio, vão se ramificar depois nas artérias radiais, que vão se estender ali ao endométrio, vão se ramificar ainda mais, originando as artérias basais e espiraladas, que nutrem a camada basal, né? As artérias basais nutrem a camada basal, e as artérias espiraladas, a camada funcional do endométrio. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver essa ramificação. Então, a artéria uterina, né, que vai se ramificando nas artérias arqueadas, depois nas artérias radiais, e aqui mais profundo, a artéria espiralada, nutrindo a camada mais profunda, e a artéria basal, nutrindo a camada basal do endométrio. O útero recebe suprimento sanguíneo duplo dos vasos ovariano e uterino. Por essa razão, durante a miomectomia, alguns cirurgiões aplicam torniquetes no ligamento infundíbulo pélvico, que é aquele ligamento do ovário, e no istmo uterino para reduzir o fluxo sanguíneo, respectivamente, das artérias ovariano e uterino. Então, aqui, né, a gente consegue ver o ureter, certo? Passando aqui na bifurcação da artéria uterina. A drenagem linfática do útero é principalmente para os linfonodos obturatórios e ilíacos internos e externos. O útero é inervado por fibras do plexo uterovaginal, gânglio de Frankenhauser. É, Essas fibras cursam acompanhando as artérias uterinas e são encontradas no tecido conectivo dos ligamentos transversos do colo. Então, essa imagem aqui, a gente consegue ver, né, o plexo hipogástrico superior e inferior e a ramificação para o plexo uterovaginal ou gânglio de Frankenhauser, certo? Aqui representado por essa circunferência. É, Como eu tinha falado, o útero ele está situado entre o reto e a bexiga, certo? Então, anteriormente a gente tem a bexiga.
e posteriormente a gente tem o reto. É, o útero é separado da bexiga apenas por um tecido conectivo frouxo e posteriormente a gente tem a separação do útero com o reto por uma escavação reto-uterina. Essa região entre o reto e o útero pode ser palpada durante o toque vaginal e é o chamado fundo de saco de Douglas. Outra estrutura muito importante que tem muita relação com o útero é o ureter. O ureter, como eu falei, cruza a artéria uterina a menos de 5 centímetros do útero. Uma vez eu vi essa frase e achei é, interessante, né? Porque ajuda a gente a lembrar da localização do ureter. Então, é empregado um termo em inglês, water under the bridge, a água por baixo da ponte, que significa a água, ureter, né? Que contém a urina, seria a água, passando abaixo da artéria uterina, que seria a ponte. É, essa relação com o ureter é importante saber para evitar o pensamento dele durante uma esterectomia, por exemplo. Existem três pontos principais em que o ureter pode ser lesado em uma esterectomia, então na ligadura do infundíbulo pélvico, na ligadura da artéria uterina, que é o mais comum, e na ligadura dos úteros sacros. Os anexos, aqui então para mostrar, né? A gente tem é, o ureter que estaria aqui passando aqui, né? E a bifurcação da artéria uterina, certo? Então, a artéria uterina tá aqui, ela se bifurca aqui e o ureter possivelmente passando por aqui. Os anexos uterinos são formados pelos ovários e pelas tubas, certo? Os ovários medem é, 2,5 a 5 centímetros de comprimento, 1,5 a 3 centímetros de espessura e 0,7 a 1,5 centímetros de largura. Os ovários são formados por um córtex interno e por uma medula interna. O córtex contém os folículos ovarianos e a medula contém os vasos, nervos e tecido linfático. O que conecta o útero ao ovário é o ligamento próprio do ovário, ou ligamento ovárico, útero ovárico, certo? Já o ligamento infundíbulo pélvico vai ligar o ovário à parede pélvica. Embriologicamente, o ovário é originado dos três folhetos, então ectoderma, endoderma e mesoderma, e é considerado um órgão intraperitoneal. Então, aqui a gente tem é, o ligamento útero-ovárico, ligando o ovário ao útero, o ligamento infundíbulo pélvico, que liga o ovário à parede pélvica. A irrigação é feita pela artéria ovariana, que é, como eu falei anteriormente, ramo direto da aorta, e pelo ramo ovariano das artérias uterinas. A drenagem é feita pelas veias ovarianas. A veia ovariana direita drena para a veia cava inferior e a veia ovariana esquerda vai drenar para a veia renal esquerda. Então, aqui a gente tem a veia ovariana direita, certo? Drenando aqui diretamente para a cava inferior, e a veia ovariana esquerda, drenando para a veia renal esquerda. Agora, das tubas. As tubas são órgãos tubulares ocos que têm a função de transportar os óvulos liberados pelos ovários, certo? E elas se dividem em quatro partes. A porção intersticial é dentro do útero, né, passa através do corpo do útero na região conhecida como corno uterino. A região istímica começa adjacente ao corpo e é constituída por um lúmen estreito e uma parede muscular espessa. A porção ampular é reconhecida como lúmen da parte istímica mais ampla da tuba e a porção fimbriada é a continuação distal do segmento ampular. É uma ampla área de superfície para captação do ovo e a projeção que mantém contato com o ovário. Então, aproximadamente, medem 7 a 12 centímetros de comprimento e são separadas nesses segmentos que eu comentei. Então, aqui a gente teria a porção intersticial, tá?
O istmo, a ampola, o infundíbulo e as fímbrias. A vagina é uma víscera oca também. O comprimento médio da parede vaginal anterior é de 7 centímetros e da parede vaginal posterior de 9 centímetros. O recesso dentro do lumen vaginal, à frente, é conhecido como fórnice vaginal anterior, e o recesso atrás é o fórnice vaginal posterior. As paredes da vagina são formadas por três camadas: a mucosa, formada por epitélio escamoso não queratinizado, a muscular, formada por colágeno, elastina e músculo liso, e a camada adventícia, formada por colágeno e elastina. A face pubvésico-cervical é uma parede fibromuscular anterior da vagina que vai sustentar a bexiga e a uretra. Já a fáscia reto-vaginal ou fáscia de Denon-Villiers é uma camada na parede posterior da vagina que sustenta o reto. O principal suprimento sanguíneo da vagina origina do ramo descendente, é, ou cervical da artéria uterina e da artéria vaginal, ramo da artéria ilíaca interna. Porções ali mais posterior, né, a parede vaginal posterior e as paredes distais da vagina também vão receber contribuição da artéria retal média e da artéria pudenda interna. A drenagem é similar ao útero, a do útero, tá? E o segmento distal da vagina vai drenar para os linfonodos inguinais. E a inervação é feita pelo plexo uterovaginal, que é um componente do plexo pélvico, que eu havia comentado anteriormente. Lembra que tinha as subdivisões do plexo pélvico e uma delas era o plexo uterovaginal. A vulva é composta pelo monte púbico, grandes lábios, pequenos lábios, né? Então aqui a gente consegue ver monte do púbios, grandes e pequenos lábios. A gente tem também as glândulas de Bartolin, o vestíbulo da vagina, o ósteo da vagina, certo? É, Começando então pelo monte púbico, né? E grandes lábios. O monte púbico, também denominado Monte de Vênus, é a elevação arredondada que se situa anterior à sínfise púbica. E os grandes lábios são duas pregas proeminentes que se estendem do monte púbico em direção ao corpo perineal posteriormente. Os pequenos lábios ficam entre os grandes lábios, certo? Anteriormente, cada lábio menor bifurca-se para formar duas pregas que circundam a glande do clitóris. Posteriormente, os pequenos lábios terminam junto à fúrcula. A pele aqui nos pequenos lábios, diferente dos grandes lábios, não contém pelos, e o seu tecido subcutâneo também não contém gordura, sendo formado por tecido conectivo frouxo. O clitóris representa a estrutura erétil feminina. É formada por glande, corpo e dois ramos. A glande contém muitas terminações nervosas, sendo recoberta por epitélio escamoso estratificado, finamente queratinizado, e o corpo mede cerca de 2 centímetros. O vestíbulo vaginal é a área entre os pequenos lábios. Contém os ossos da uretra e da vagina e as aberturas das glândulas vestibulares maiores, que são as glândulas de Bartolin, e as glândulas de Skene, que são as duas maiores glândulas paruretrais. Agora, falando especificamente das glândulas de Bartolin, as glândulas contêm células colunares que secretam muco claro ou esbranquiçado com propriedades lubrificantes. O períneo é a área situada ali entre as coxas, certo? Ele é limitado profundamente pela face inferior do diafragma pélvico e superficialmente pela pele entre as coxas. Os limites anterior, posterior e lateral do períneo são, então, anteriormente, sínfise púbica, anterolateralmente, o ramo isquiopúbico e a tuberosidade do isquio, posteriormente, o cóccix e posterolateralmente, os ligamentos sacrotuberosos. O corpo perineal é uma massa de tecido fibromuscular encontrada entre a porção distal da parede vaginal posterior e o ânus. As estruturas que formam a vulva, ou genitália externa feminina, situam-se no triângulo anterior do períneo. A base desse triângulo é a linha interesquiática, e esse triângulo pode ser dividido em um espaço superficial e um espaço profundo. O espaço
superficial contém os músculos isco cavernoso, bulbo cavernoso, transverso superficial do períneo, glândulas de Bartolin, bulbos vestibulares, o clitóris e os ramos dos vasos e do nervo pudendo. A uretra e a vagina atravessam esse espaço superficial do triângulo anterior. Já o espaço profundo é composto pelos músculos compressor da uretra, esfinterianos uretrovaginais, partes da uretra e da vagina, ramos da artéria pudenda interna e nervo e veias dorsais do clitóris. É, já o triângulo posterior contém a fossa isquioanal, o canal anal, o complexo esfinteriano anal e os ramos do vaso pudendo interno e do nervo pudendo. Então, aqui a foto ilustra, né, é, o músculo aqui, essa parte que eu falei, comentei do músculo esfíncter anal externo, circundando o ânus, certo? É, a membrana perineal, ok? As glândulas de Bartolini a gente consegue ver aqui também, tá certo? O corpo do clitóris. Bom, o artigo científico que eu escolhi para essa aula foi Urinary Tract Injury in Gynecologic Surgery, Epidemiology and Prevention. Prevention. É, o artigo traz que o conhecimento da anatomia é essencial na prevenção de lesões do trato urinário durante cirurgia ginecológica. A abordagem primária para a prevenção é a dissecção cirúrgica cuidadosa e o conhecimento da posição das estruturas do trato urinário dentro do campo cirúrgico. A taxa geral de lesão do trato urinário associada à cirurgia pélvica em mulheres varia de 0,3 a 4%. Um estudo, incluindo 223 mil pacientes, entre 2007 e 2011, identificou 81% desses casos que foram submetidos à esterectomia por indicação benigna e a lesão ureteral ocorreu em menos de 1% dos pacientes, precisamente 0,78, e não foi reconhecida em 62% dos casos. A lesão da bexiga foi aproximadamente 3 vezes mais comum do que a lesão ureteral e até 2,4% dos pacientes podem necessitar de intervenção urológica concomitante após lesão do trato urinário relacionada à esterectomia. O mecanismo de lesão, ele traz o mecanismo por lesão térmica, né, em uma revisão sistemática de 90 estudos. A eletrocirurgia foi a causa mais comum de lesão ureteral, enquanto a lise de aderências foi a causa mais comum de lesão da bexiga. Lesão do ureter, que pode ser esmagado com uma pinça, dobrado ou ligado com uma sutura ou grampo, lacerado ou transeccionado durante secção cortante ou romba, ou durante o uso de uma fonte de energia e desvascularização ou desnervação. Além disso, tem a lesão de bexiga, que pode ser durante cistotomia, laceração da parede da bexiga com ou sem ruptura do lumen da bexiga, desvascularização, desnervação, colocação acidental de uma sutura ou grampo intravesical. Uma sutura intravesical pode ser sintomática ou assintomática, dependendo do tipo da localização da sutura. E infecção coincidente pode acontecer ou formação de cálculos. O planejamento pré-operatório que ele traz é conhecer bem o histórico do paciente, então, se fez alguma cirurgia pélvica prévia, se tem histórico de radiação, infecção, endometriose, examinar o paciente, então, avaliar a acessibilidade, o tamanho e mobilidade dos órgãos pélvicos no exame abdominal e pélvico, e isso vai ajudar o cirurgião a decidir a abordagem mais segura, se é aberta, laparoscópica ou vaginal. É importante fornecer o consentimento informado, então aconselhar sobre o risco, incluindo o risco de lesão. Essa discussão sobre os riscos deve ser documentada no prontuário e um documento também deve ser assinado pela paciente. Preparação intraoperatória, ele traz que o catéter vesical é útil em procedimentos nos quais há potencial para lesão do trato urinário, e uma meta-análise de 2020 de 5 ensaios, incluindo 1.290 pacientes submetidos à cirurgia ginecológica laparoscópica, relatou menores taxas de lesão ureteral para pacientes submetidos à cateterização ureteral profilática em comparação com aqueles que não fizeram. Então, o risco ficou relativo 0,44, intervalo de confiança entre 0,20 e 0,97. E ficou, então, 1 versus 2,7% do risco.
Exposição cirúrgica na histerectomia, né? A elevação do útero na direção anterocefálica facilita a descida da bexiga e dos ureteres para longe das estruturas operatórias e diminui o risco de lesões. Na laparotomia, o primeiro assistente puxa o útero para cima de forma suave e consistente, enquanto o cirurgião mobiliza a bexiga e liga as artérias uterinas e os ligamentos cardinais e uterossacros. Na laparoscopia, o segundo assistente empurra o útero para cima de forma suave e consistente também, usando um manipulador uterino para realizar a mesma manobra. E na via vaginal, a colocação de pinças e a sutura dos pedículos o mais próximo possível do colo do útero e do útero diminui o risco de lesão ureteral. Essas foram as minhas referências bibliográficas para fazer a aula. Muito obrigada pela atenção.